Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: a automação fiscal serve apenas para gerar relatórios? E aí, Marcos? Qual a pergunta? Legal isso, porque eu tenho essa percepção, na verdade, né, das pessoas que chegam até o nosso canal, até o nosso conteúdo, de que elas acham que a automação fiscal é apenas uma ferramenta para gerar relatórios. E não raro acontecem as comparações, né? Tipo, eu prefiro usar o Power BI, ou prefiro usar o Power Query, porque é mais rápido, não precisa aprender código, não sei o que e tal. E aí, me veio da gente fazer esse conteúdo para esclarecer isso para as pessoas. Que a automação fiscal não é só gerar relatório, né? Que já é importante, né? É importante, dá para fazer isso? Dá. Mas a ideia, na verdade, é a gente ir bem mais a fundo do que isso. É a gente usar essa ferramenta, essa tecnologia para resolver os problemas, não para enxergar os problemas. Embora, para resolver o problema, você precisa enxergar ele, mas o objetivo final de uma automação fiscal não é enxergar um problema, é resolver o problema. Certo, tá, então vamos na prática. Resolver o problema significa na prática o quê, cara? Vamos lá, vamos pensar no ambiente de um SPED. Eu fiz um relatório com erros em determinados registros. Pronto, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Chegou um cara novo aqui no canal. Então, ele viu esse conteúdo, quer aprender a criar suas automações e tal. Normalmente, qual é a primeira automação que essa pessoa cria? Um relatório. Então, ele cria um relatório e ele acha que, se eu fizer esse relatório, isso aqui já vai resolver minha vida. Então, vou pegar um exemplo bem prático. Eu tenho a apuração de ICMS, tem lá o livro de entrada, de saída. Eu quero gerar um relatório onde eu pego todas as operações, essas notas fiscais de entrada, por exemplo, e eu gero um relatório para ver como é que está a escrituração. CFAP, CST ali, se está pegando crédito, se não está. E eu percebo ali que eu tenho algumas operações de uso e consumo que está pegando crédito de ICMS. E como a gente sabe, não pode pegar crédito de ICMS, pelo menos até 2033, 2034. Não pode. E aí, ele enxerga isso e aí acha, isso aqui já me ajudou, já resolveu minha vida e tal. Não resolveu a vida. Por quê? Ele vai precisar corrigir isso. Ele vai precisar entrar lá no PVA, fazer essas alterações, ou ir no sistema, fazer os ajustes. Resolver no braço, né? Resolver o negócio no braço. Claro que assim, o ideal é sempre que o meu sistema já gere todas as informações corretamente, que eu parametrize as informações para que esse tipo de situação não aconteça, mas a gente sabe que na vida real, no mundo real, a coisa é um pouquinho diferente. Então o cara recebe lá no SPED, faltando 2 dias para poder enviar o imposto para pagar, muitas vezes ele não vai voltar a falar para o cara, explicar o que está acontecendo, para ele mudar parâmetro, ele vai lá e faz na mão porque é mais rápido fazer assim, vamos que vamos. Então assim, quando eu identifico isso, eu resolvi metade, 10% do problema. Né? Então, eu identifiquei que tem um problema. E agora eu preciso resolver o problema. Aí, na hora de resolver o problema, a pessoa esquece da automação. Ela vai resolver de forma manual. Que é justamente a pior parte. Né? Que é você entrar lá, nota a nota, produto a produto, muitas vezes, para poder fazer aquelas operações, para poder gerar o arquivo novamente, gerar outro relatório para ver se está tudo ok, para daí você resolver. Então, assim, a automação fiscal não para no momento em que você descobre que tem um problema. Na verdade, é aí que ela começa. A partir do momento que eu identifico que eu tenho esse problema, aí eu vou criar uma automação que vai resolver esse problema para mim. Então, como é que eu faria nesse caso? Identifiquei que eu tenho lá uma operação de uso e consumo pegando crédito de ICMS. Preciso criar uma automação para zerar essas informações. Então, cria a automação, a gente vai usar lá o método DMI, que eu sempre falo aqui, né? Definir o problema, mapear os passos, e a partir daí implementar a solução. Então, eu pego esse problema, mapeio ele. Cara, como é que eu faço para resolver isso? Tenho que encontrar as operações do 670, do 690. Se tiver CFOP de uso e consumo, se estiver pegando crédito, eu vou zerar essas informações. E a partir daí, a gente vai lá, cria uma automação para alterar as informações do SPED e gera um novo SPED já com todas as modificações feitas. A partir daí, eu importo e acabou. Então, o que é que eu descubro? A partir do momento que eu faço isso, que criar uma automação fiscal pode tornar, inclusive, irrelevante um relatório. Como assim, cara? Vou explicar.
Quando eu gero um relatório, eu vejo que eu tenho uma operação de uso-consumo pegando crédito de ICMS, que isso está errado. Tá, ok. Beleza. Agora, se eu crio uma automação que resolve esse problema, você concorda comigo que se eu pego esse arquivo, já passo pela minha automação, eu já tenho 100% de certeza que eu não vou ter esse tipo de problema no meu SPED? Sim, o objetivo é esse. O objetivo é esse, é não ter esse tipo de problema. Então, eu nem preciso gerar o relatório para saber se o problema existe ou não, porque eu já tenho uma automação que verifique que caso o problema exista, resolve. No caso, vamos nessa mesma linha aí. Próximo mês eu só importo o relatório, o arquivo numa automação e ele já me traz. Já me dá tudo corrigido. Então, assim, claro que você vai querer gerar o relatório para ver se realmente está ok e tal, mas depois que você fizer isso 3, 4 meses, você vai pegar confiança e você vai esquecer do relatório. Por quê? Cara, eu tenho certeza que passei pela automação e já vou dar o negócio pronto, tá resolvido. Entendi, cara. Agora você me falou uma vez, cara, que você fechou um contrato, e assim, de forma bem agilizada, quando você fez uma análise experimental e produziu os relatórios para apresentar o benefício que você ia gerar para o trabalho, né? Sim, perfeito. Nesse caso aí, o relatório tem um impacto gigantesco, né, cara? Tem. Eu não estou dizendo aqui que o relatório não serve para nada. O que eu estou dizendo é que ele não serve só para isso. E vai ter momentos, vai ter situações em que vai ser melhor um relatório, vai ter momentos que vai ser melhor uma automação que vai alterar informações, vai ter momentos que o cara tem um problema. Por exemplo, tinha um cliente que ele estava gerando SPED, estava vindo com mais de 500 registros inválidos na escrituração. O que é um registro inválido? Eu tenho lá um registro C191, que é onde informo operações de fundo de combate à pobreza. Beleza. Eu vou lá, faço isso, pego essas informações, nem onde está gravando aqui. Dê um tchauzinho pro pessoal aqui, vai. Tchau. Aqui, aí. Olha lá que tá gravando. Então, assim, você pega essas informações lá do 691, gera um arquivo, um SPED, zerado. Então, todas as informações daquele registro estão zeradas. Era para eu ter lá o valor do fundo de combate à pobreza que eu estou pagando naquela operação. Só que por algum erro do sistema, ele gerou as informações zeradas. Não tem fundo de combate à pobreza naquela empresa. Não era nem para ter aquele registro. Então, toda vez que eu gero um registro com informações zeradas no meu SPED, ele vai impactar minha apuração? Não. Efeito nulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso, eu não preciso ter aquele registro ali. Isso gera um erro chamado de estrutura no SPED. Que é aquele erro que eu tento importar, ele não deixa nem importar o arquivo. Fala, tem um erro de estrutura, resolve aí, para você poder importar aqui no TVA. Cara, TVA, sim. E esse é um dos piores erros que você pode ter no seu SPED. Por quê? Você não consegue importar para analisar o que está acontecendo e tal. Você tem que resolver em nível de arquivo mesmo. E aí, 500 e não sei quantos registros com essa informação. Como é que resolve? Como é que resolve isso? Né? Então, a gente cria uma automação para excluir esses registros inválidos e, a partir daí, gerar um novo registro, um novo SPED completo, a gente importar no nosso PVA e fazer as nossas análises. Bom, entendi. Marcos, quando você fala assim que não é só para gerar relatório, mas para resolver o problema, me remete muito àquela ideia que você fala das 4 habilidades que a automação, os 4 resultados possíveis que a automação traz, e que, segundo você, representa quase que resolver 99% de qualquer Isso, são as 4 habilidades, né? Poderia falar um pouco? Reformulando um pouquinho isso, eu estou trazendo agora os 5 pilares. Tá? Por quê? O primeiro pilar é antes de você programar, antes de você criar a automação em si, né? Antes de você executá-la, que é a parte do planejamento. Então é algo que é muito importante você fazer. A maioria das pessoas acham que não, é só decorar um monte de código e acabou, está tudo resolvido. Não é isso. Então você primeiro precisa ter clareza sobre qual problema que você quer resolver e ter um plano de ação. Como que eu vou atacar esse problema? Como que eu vou resolver? A partir do momento que você tem essas duas coisas, aí é que você vai começar a execução. Aí entra essas 4 habilidades que você falou. Então são 5 pilares. O primeiro pilar é o planejamento, o método DMI. Definir o problema, mapear os passos, e aí você vai para implementar a solução, que são as 4 habilidades, que são inserir, alterar, extrair e deletar informações. Isso pode ser tanto de arquivos XML, quanto de arquivos SPED, quanto de planilhas Excel, um banco de dados, sites da internet. Então, tudo que envolve dado, tudo que envolve informações, se eu tiver essas 4 habilidades, eu consigo zerar esses problemas. Então, pelo menos em termos de SPED, prometo que eu garanto,
Você resolve todos os problemas com arquivos SPED se você tem domínio dessas 4 habilidades. Né? E eu costumo dizer 95% ali dos problemas da área fiscal tributária, porque nem tudo vai ser só essa questão de você manipular SPED XML, né? Você precisa, às vezes, sei lá, gerar uma certidão negativa de algum cliente, fazer uma consulta de um relatório na Receita Federal e tal. São coisas que a gente não procura. Talvez até uma pequena adaptação ao próprio sistema que você utiliza, né? Seja suficiente para... Posso falar aqui? Bom, então assim, me perdi. Eu tô falando, esse 5% poderia estar inserido aí na possibilidade também de você revisar alguma ação dentro do próprio sistema. Sim. Aquelas coisinhas menores, né? Então, assim, o grosso da área fiscal tributária, que é manipulação de arquivos XML, SPED, né, de manipulação de dados em si, que é tudo aquilo que a gente precisa fazer para gerar uma declaração e enviar para o fisco, ou para analisar informações da empresa que vão ajudar ela a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco, a gente consegue fazer com essas 4 habilidades com o pé nas costas. Show de bola. Marcos, automação fiscal, você já está há quanto tempo, cara? Cara, vamos dizer que eu comecei em 2010, né? Eu estava aprendendo ainda, tá? Não considerar na veia mesmo, vou botar 3 anos, né? Que foi quando eu comecei. 2 anos, foi 2020, quando eu comecei a ensinar, indo para o terceiro agora. Tá legal. Cara, automação fiscal, já com o tempo que você tem aí de alguns estados, você já viu muita coisa, não só sua, como dos seus alunos, cara. Quando a gente fala assim da capacidade resolutiva da automação fiscal, você enxerga hoje que ela é suficiente para que um profissional cresça na sua carreira, cara? Cara, mais do que suficiente. Eu acho que o problema não está nem no método que a gente ensina aqui, né? Porque qualquer linguagem de programação consegue fazer essas 4 coisas. Então eu poderia fazer isso com literalmente qualquer linguagem de programação. Por que eu uso essa especificamente? Porque basicamente é uma coisa que está no nosso dia a dia. O Excel está no nosso dia a dia o tempo todo. É fácil de usar. Tenho zero conhecimento no assunto. Eu consigo agora criar uma automação com você aí assistindo e se você seguir o que eu estou te mostrando, você vai terminar com esse negócio pronto. Sem precisar instalar, configurar nada, variável de ambiente, uma série de complicações que para quem está começando pode ser que trave um pouquinho, sabe? Que é travando. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda você a resolver efetivamente os problemas da área fiscal tributária. Mas isso não é o principal. Por quê? Por que eu falo isso? Que isso não é o principal. Você tem lá profissionais que são programadores. É também um grande questionamento que as pessoas trazem para a gente. Preciso ser um programador para poder criar uma automação fiscal? Não precisa. Tá? Definitivamente, você não precisa ser um programador para fazer isso. O que é que eu preciso? E se fosse verdade, se isso fosse mentira, a gente teria aí qualquer programador de qualquer buraco fazendo automações fiscais. E a gente não vê isso acontecendo. Muito pelo contrário, tem um caso, inclusive, de um aluno que trabalha numa empresa que faz recuperação tributária e essa empresa tem um setor de programadores. Pessoas que estudaram, fizeram faculdade e tal. No entanto, eles tinham um problema, 3 anos lidando com um determinado problema lá, queriam automatizar o processo e não conseguiam fazer essa automação. Com uma equipe de programadores dentro da empresa. Aí chega um cara que veio do escritório de contabilidade, não conhecia Excel direito, nunca tinha escrito uma linha de código na vida. 3 meses esse cara chega lá e resolve o problema, que já tinha 3 anos rolando lá dentro da empresa. E aí, como é que faz agora? Um cara que não é programador, não tem essas habilidades todas, vai lá e resolve o problema. E aí você ainda duvidou dele. Cara, se tu resolveu isso nada, tem 3 anos aqui uma equipe de TI, de programação tentando resolver, não resolveu, como é que tu chega agora do nada e já vai sentando na janela assim? E ele foi lá e mostrou que realmente tinha resolvido o problema. E eu fiquei curioso, fui perguntar a ele, cara, como que tu conseguiu resolver o problema, sendo que tem uma equipe de programadores lá? Ele falou, cara, eu conheço a área fiscal, eu conheço a legislação, eu sei como as coisas funcionam, eu não conhecia a programação. A partir do momento que eu aprendi como que funciona, o bicho tá abusando. Deixa ele. Então, assim, a partir do momento que eu descobri como funciona essa parte da programação, essas 4 habilidades, eu fui entendendo como que eu podia agregar isso com o que eu já sabia da área fiscal tributária. E eu fui lá e resolvi o problema. E isso é algo que a gente sempre fala aqui. Nós não somos programadores com um pouco de conhecimento da área fiscal tributária. Nós somos profissionais da área fiscal tributária
um pouco de conhecimento em programação. Então, o que as pessoas acham às vezes que é o principal, que cara, eu tenho que aprofundar nisso, conhecer tudo e tal, não é. O que é que você tem que aprofundar e conhecer tudo? Área fiscal tributária. Se você conhecer, não precisa conhecer tudo também, mas assim, se você tiver um bom conhecimento, uma boa base da área fiscal tributária, com 4 habilidadezinhas, meia dúzia de conhecimento de programação, você zera o jogo. Não, perfeito. Marcos, eu posso dizer, inclusive, que tudo que eu já resolvo rotineiramente de forma manual, eu posso automatizar, cara. Pode e deve. Né? E, inclusive, tem um paralelo muito grande que eu vejo entre a forma como a gente pensa e a forma como um computador funciona. Então, são irmãos, né? Então, assim, o meu cérebro, ele é especialista em criar rotinas. Então, a gente chama isso em programação de algoritmo, que é um passo a passo que vai ser executado para resolver um determinado problema. Então, o cérebro é especialista nisso. Você dá qualquer problema para ele vai lá, ele cria um passo a passo, ele cria uma estrutura para poder resolver aquela situação, para sair do problema e chegar na solução. No entanto, um computador convencional, ele não tem essa habilidade, né? Que é o que a gente está vendo surgir agora na inteligência artificial. Mas ele tem uma habilidade que é muito interessante para a gente, que ele é rápido para caramba. Então, assim, se eu consigo juntar a minha habilidade de criar automações quase que de forma automática e até imperceptível, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e junto isso com essa habilidade, com essa capacidade que o computador tem de executar uma rotina de forma acelerada, aí eu tenho uma automação fiscal. Então, esse é o jogo. Por que eu falo que o nosso cérebro é muito bom em criar automações? Porque todo problema que eu lido no meu dia a dia, todo mês, é como se eu executasse um programinha na minha cabeça. Então, acordei de manhã, eu preciso ir comprar pão. Cara, eu vou rodar um programinha na minha cabeça chamado comprar pão. Eu tenho até um algoritmo, eu posso descrever isso numa folha de papel. Então, eu tenho, sei lá, no meu caso, eu vou sair aqui, vou pegar a carteira, vou pegar a chave do carro, vou descer a escada, vou abrir o carro, vou entrar, vou ligar a chave, vou chegar lá na padaria, vou pedir uma certa quantidade de pão, vou passar no caixa, vou pagar aquele valor, pegar o carro, voltar. Então, assim, eu consigo descrever passo a passo tudo o que eu preciso fazer se eu quiser comprar 10 pães agora. E da mesma forma a gente faz quando a gente está no nosso trabalho. A gente deu um exemplo aqui, gero um relatório e vejo que tem uma operação de uso e consumo pegando crédito de CMS. Eu consigo descrever passo a passo o que é que eu preciso fazer a partir do momento que eu vejo esse problema no relatório para resolver ele. Então, eu vi o problema, como é que eu faço para resolver agora? Eu vou abrir o STED, eu vou identificar a nota fiscal, eu vou chegar no produto, eu vou zerar a base ali do valor de CMS, depois eu vou... E aí vai. Por cada ação dessa que você chama de algoritmo, cara? É um algoritmo. É assim, é assim que a gente cria uma automação fiscal. E assim, eu não preciso criar do zero da minha cabeça, já está pronto. Eu só preciso tirar da minha cabeça e botar dentro do computador. E para isso que a gente usa o método DMI. Então, a partir do momento que eu defini um problema, quer mapear os passos? Cara, como que eu resolvo isso se eu fosse fazer de forma manual? E se escrever no papel. Primeira coisa é isso, a segunda coisa é isso, a terceira coisa é isso, a quarta coisa é isso, a quinta coisa é isso, pronto. Depois você vai pegar isso, você vai traduzir para uma linguagem que o computador entende. Quando você faz isso, você tem uma automação fiscal. Eu lembro que uma vez eu pedi para você fazer uma automação para mim, aí você falou, poxa, descreva aí como é que normalmente você enfrenta essa situação. E aí eu descrevi para você, falei, pô, vai dar para automatizar? Ele falou, não pergunta se dá, pô, só diga como é que você faz. Agora a ficha caiu aqui, cara. Exatamente. É isso, porque assim, ela já está, o mais engraçado é isso, a automação já está pronta, só que ela está pronta dentro da sua cabeça. Tanto está pronta que você executa. Você pega o problema, você vai lá e resolve. Só que qual é o problema, de fato? Não é criar automação. O problema é a velocidade que você executa. Que a automação já está criada. Aí eu só vou... É como se estivesse em inglês. Aí eu vou traduzir isso para o português e vou pedir para uma pessoa que tem mais... Tipo assim, você tem um cara... vamos lá, você quer disputar os 100 metros rasos. Bom, a melhor pessoa para você botar para disputar, não sei agora, mas eu quero o Eisenbolt, né? Então, assim, bota o cara para correr com você, só que você não consegue se comunicar com ele. Então, você vai ter que encontrar uma forma de falar o idioma desse cara e pedir para ele executar isso para você. Entendi. Você traz a linguagem de programação para a sua rotina de trabalho que você já faz, né? Já faz. Engraçado que qual é a linguagem da programação? É a lógica. E a gente usa a lógica o tempo todo. Né? Então, assim, vá lá, sei lá, vai comprar o pão lá. Você vai lá comprar o pão, eu quero que você compre para mim 10 pães de sal, né?
pessoal chama pão francês, pão cacetinho, caramba, não. E aí, se não tiver de sal, então você traz de fatia, né, o pão de leite. Aí, se não tiver, você traz de milho. Então, isso é o quê? É uma linguagem lógica. Se isso acontecer, então faça isso, se não, faça aquilo, se não, faça aquilo outro. Em programação, a gente está o tempo todo fazendo isso. Então, fui lá, entrei no SPED, encontrei o registro 670. Se for o registro 670, então, procure o CFAP. Achou o CFAP. Se o CFAP for 1556, 2556, então, zero. É isso basicamente que é uma linguagem de programação faz. Você pega a lógica daquilo que você faz e coloca numa linguagem que o computador consiga entender. Por isso, agora também estou entendendo, por isso que a automação não se resume apenas a relatório, né? Isso. Porque com o algoritmo, se isso acontecer, eu posso corrigir isso. Você consegue... Cara, a experiência humana você consegue reproduzir. Tanto que tem umas discussões hoje em dia, recentemente o Elon Musk estava participando de uma entrevista, né? E aí estavam perguntando para ele se ele achava que a gente vive numa simulação do computador. Cara. E eu achei muito interessante isso, porque, para além disso, cada um acredita no que quiser e tal, mas assim, qual foi o argumento que ele trouxe? Ele falou, 20 anos atrás, você tinha um jogo de computador totalmente distinguível da realidade. Isso é um jogo de computador, isso é realidade. Hoje em dia, está começando a ficar difícil de você ver um jogo e saber se aquilo ali é real ou não. Imagine isso daqui a 1000 anos. Ele falou assim, se a gente reduzir essa taxa, que melhorou muito de 20 anos, cara, você sair de um jogo, um risquinho na tela com a bolinha pingando, para um nível de realidade que a gente tem. E cada vez o tempo tem encurtado, né, cara? Cada ano vem coisa mais. A taxa de melhoria está cada vez maior. Ele falou, vamos reduzir a taxa de melhoria, vamos botar 10% do que é. Daqui a algum tempo, a gente não vai conseguir distinguir entre o que é um jogo e o que é a realidade. Então, assim, pegando esse paralelo e trazendo o que interessa aqui pra gente, se existe essa possibilidade da gente viver numa realidade virtual e tal, isso quer dizer que ela é regida por regras matemáticas, que é o que a gente vê, né? Então, a física, né, descreve tudo em termos matemáticos, ou em termos de programação. Então, o que é que eu estou dizendo para você? A atividade que a gente executa no nosso dia a dia é regida por uma regra lógica, matemática. E a gente consegue pegar isso e transformar isso numa automação fiscal. Caramba, cara. Você falou de Excel aí, cara. Qual o paralelo aí, pô? Porque a gente que está nos assistindo já trabalha com Excel. Como é que é esse paralelo com a automação fiscal, cara? Tá. A questão do Excel é simplesmente assim, tinha que escolher alguma coisa. Então, assim, a gente escolheu uma ferramenta para ensinar as pessoas a aprenderem automação fiscal. Por que o Excel? Por que não qualquer outra coisa? Por que não o Python, por exemplo, que é o queridinho? Todo mundo agora, Python é a grande linguagem e tal. Não discordo nem concordo. Acho que cada linguagem ela vai ter vai ser boa para uma determinada finalidade e vai ter seus pontos fracos para determinadas finalidades também. Não é diferente aqui. Então, por que eu optei pelo Excel, mais especificamente dentro do Excel ali a gente tem não é nem Excel, na verdade. As pessoas, tenho que aprender Excel, tenho que ser fera em Excel para aprender automação fiscal. Não. Tá? Inclusive, eu tenho alunos que tiveram resultados fantásticos e tinham zero conhecimento em Excel. E não precisa. O que eu uso hoje de Excel é uma função. Tem lá, subtotal, que eu gosto de fazer os filtros, e aí eu gosto que ele me dê o total do que eu filtrei, não o total da planilha toda. Né? Então, essa é a única função do Excel que eu uso. O restante de tudo a gente faz via automação fiscal. Então, assim, me perdi agora. Dentro do Excel, você falou que você tem... Pronto, dentro do Excel a gente tem o VBA. Que é a linguagem que a gente usa para criar automação fiscal. Por que isso? Porque, assim, quando eu estou aprendendo algo novo, a gente tem um negócio chamado curva de aprendizado. Eu costumo dizer que o primeiro degrau é mais alto. Então, se eu vou aprender algo novo, normalmente as pessoas que chegam até o final são pessoas da área fiscal tributária, que muitas vezes não têm tanta afinidade nem com Excel, imagine com programação. Então, assim, elas chegam pensando, cara, será que eu consigo aprender? Será que esse negócio é para mim? E pensam, o Excel já está no computador. Tá? Através do Excel eu tenho acesso, e pode ser pelo Excel, pode ser pelo Word, pode ser pelo PowerPoint, pode ser pelo Outlook. Qualquer um dessas ferramentas do pacote Office me dá acesso ao VBA, que é a ferramenta. Então, assim, não é o Excel, é o VBA. Mas por que eu sempre acesso pelo Excel?
Porque é a ferramenta que a gente usa lógica e matemática de forma mais fácil. De todas as ferramentas que eu tenho no pacote Office, tem 2 que eu vou conseguir fazer isso com mais facilidade. Primeiro, Excel. Segundo, Access, que é um banco de dados. Então, assim, só qual é o problema do Access? Que ele é um banco de dados. Então, eu tenho que criar toda a estrutura. Eu não consigo simplesmente chegar e exportar os dados como eu faço no Excel. Eu tenho que criar uma tabela, eu tenho que criar uma rotina para poder inserir esses dados dentro da tabela, eu tenho que criar uma consulta, eu tenho que criar uma janela para botar os dados. Então, tem uma série de complicadores para eu poder usar, por exemplo, o Access. No caso do Excel, muitas vezes o que eu quero fazer é manipular um arquivo. É abrir lá um Notepad, entrar lá no CFAP 2556, zerar os valores e gerar o arquivo de novo. Então não preciso criar uma mega estrutura para poder fazer isso. Algo simples, direto ao ponto. Então o Excel é a ferramenta que vai me permitir fazer isso da forma mais rápida possível. Eu quero fazer no Python. Beleza. Aí você vai ter que baixar o Python, você vai ter que instalar ele, você vai configurar um negócio chamado variável de ambiente, você tem que instalar um negócio chamado pip. Depois você tem que... eu quero pegar uma informação do Excel. Tem que baixar um pacote que vai trabalhar com Excel. Você tem que aprender como é que usa esse pacote, os comandos que você tem que dar. Você tem que criar toda uma estrutura para poder receber esses dados, armazenar, e depois criar toda uma estrutura para poder exportar esses dados. Então, só que eu falei 9 coisas para você pegar um dado de um lugar qualquer e exportar isso para o Excel, usando Python. Isso quer dizer que o Python não presta? Não, pelo contrário. Ele tem ferramentas que tornam ele, na minha opinião, uma das melhores linguagens de programação. Agora, depende de para que eu quero usar essa ferramenta. Então, Python é uma das melhores linguagens para trabalhar com inteligência artificial. Então, quando chegar o momento de eu trabalhar com inteligência artificial, que eu achar que chegou a hora, certamente eu vou usar o Python, porque eu acho que é uma das melhores linguagens para se fazer isso. Enquanto não, cara, tudo que eu tenho de problema hoje eu consigo resolver usando o VBA. Por que eu vou inventar moda de pegar, porque essa linguagem aqui é a melhor do mundo. Aí eu vou aprender essa língua, ter uma curva de aprendizado, fazer as pessoas que estão chegando aqui no canal agora ter uma curva de aprendizado gigantesca. Tem gente que desiste no meio do caminho usando o Excel, que é o mais fácil, o mais rápido que eu vejo. Imagine se eu fosse começar esse negócio através do Python. Então, assim, a partir do momento que você aprendeu a resolver os problemas, você pega gosto. Aí você vai aprender a linguagem que for. Aí quando chega amanhã, agora não é mais Python, agora, sei lá, é a Zebra. Aí você vai aprender Zebra, porque Zebra é a melhor linguagem que tem. Você vai ficar sempre pulando de linguagem em linguagem. Teve uma vez que eu estava com as inscrições de treinamento aberta, e aí uma pessoa entrou em contato comigo, que ela queria entrar no treinamento e tal, não sei o quê. Eu sei tudo, cara. Eu sei Power Query, eu sei VBA, eu sei Python, sei Java, não sei o quê. Então, pô, que massa. E aí você já conseguiu criar... não consegui criar nada. Porra, não adianta nada, velho. Você sabe tudo, mas no final das contas não consegue implementar nada. DMI na veia aí, cara. E aí acabou, eu não lembro se ele entrou no treinamento, acho que acabou não entrando. Mas assim, não se trata de qual a linguagem que eu conheço. Se trata de, cara, eu conheço essa. E com essa aqui eu consigo resolver os meus problemas. Perfeito, cara, perfeito. Marcão, outra coisa assim que eu acho interessante nessa discussão toda nossa, cara, é a questão de você se preparar para começar a utilizar esses mecanismos, daí porque antes da automação fiscal, né? E eu sei que você tem se dedicado muito a isso, que até então você não dava muita atenção, né, cara? Você era muito focado, vamos fazer logo a programação e tal. Sim. E a coisa não é bem assim, cara. Como é que você tem lidado com isso, cara? Isso no seu curso tem um espaço para isso? Como é que você tem tratado disso? Eu sempre fui muito introspectivo, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia e para mim sempre foi um hobby. Então, assim, era algo que eu usava para resolver os meus problemas de trabalho também, mas eu também me divertia muito fazendo isso. Então, era tipo assim, final de semana, para tomar cerveja no bar, eu ia programar. Né? Então, era a minha diversão. Você é um verdadeiro, né? Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã fazendo programinha. Às vezes não tinha nem nada específico para fazer, eu só queria explorar mesmo aquela realidade ali. Então, eu sempre fui muito aquela coisa do código, pela diversão, pelo barato de conseguir construir uma coisa que eu não sabia fazer antes. E aí eu trouxe isso, né, para o canal. Eu comecei focando especificamente na parte técnica, na parte de construir os códigos, porque era o que eu achava legal. E ao longo do tempo, aí você começa, as pessoas começam a chegar, começam a pedir automações, começam a trazer os problemas, e aí você vai começando a perceber outras realidades.
E à medida que você vai ficando proficiente nisso, né, você vai ficando bom em resolver aqueles problemas mais corriqueiros do dia a dia, você começa a voltar seus olhos para outras questões mais profundas. Foi o que eu comecei a perceber. Então, eu comecei a perceber, isso tinha acontecido comigo, mas eu não tinha sacado. Aí começou a acontecer com os meus alunos. Pô, todo aluno que eu tinha que conseguia pegar esse conhecimento, aplicar no trabalho, o cara era promovido, o cara tinha um reconhecimento dentro da empresa onde ele trabalhava, o cara tinha mais tempo livre. E eu fui começando a sacar, cara, parece que ter esse conhecimento traz esses benefícios, né? E a gente foi começando a perceber. E aí, percebendo isso, eu comecei a olhar mais para isso. Cara, como que eu posso... Beleza, eu não sabia que dava para ter esse tipo de resultado com esse tipo de conhecimento. Agora que eu saquei, eu quero fazer de propósito. Como é que eu faço para ter mais tempo livre, para ter reconhecimento profissional, para aumentar meu salário, para aumentar minha renda, usando automação fiscal? E eu comecei a procurar entender o que é que eu estava fazendo que estava gerando aquele resultado. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Sempre que eu focava em automações, né, em problemas, ou em soluções que ajudassem a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco da empresa onde eu trabalho, dos meus clientes, isso gerava esse tipo de resultado para mim. E aí a gente começou a focar nisso. Então, hoje, inclusive, aqui no canal, a gente tenta focar o máximo possível em automações que vão me ajudar a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Muito bom, cara. Muito bom. Marcão, vamos encerrar por aqui. E, cara, e essa conversa nos remete também, aí é um convite que eu falo para vocês, que se tem alguém duvidando, poxa, entre nos vídeos Mão na Massa, não é isso? Lá é Mão na Massa, isso aí. Lá que você vai mostrar passo a passo a coisa na vera, como a gente diz aqui na Bahia, né? Construindo a coisa passo a passo e a coisa acontecendo na sua frente, cara. Perfeito, né? É isso aí. É só pegar lá e copiar e colar que vai sair, vai estar certo. Então é isso, gente. Eu convido a vocês a conhecer o canal do professor Marcos Amorim, a nos acompanhar aqui nos vídeos. A gente tem sempre trazido algo nesse nível de discussão e eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, cara. Com certeza. Um abraço a todos. Próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.